Estamos iniciando mais um programa, Diálogos sobre a Vida, que eu, Marcos Rezende, meu amigo Eduardo Lívia, tecemos comentários sobre aspectos da obra do grande pensador Jiddu Krishnamurti. E o tema que nós trazemos hoje para reflexão é: onde está a bem-aventurança? É o título de um livro do Krishnamurti. E é interessante que a grande maioria dos livros do Krishnamurti não foram escritos. A grande maioria dele, ele ia num local, ele dava uma série de palestras, né? Palestras às quais era ele, a cadeira e o microfone. Ele não vinha com estudo, ele não vinha com PowerPoint. Eram palestras muito inspiradas a cada momento, né? Então, essas palestras eram gravadas ou taquigrafadas. E depois era apresentado a ele, né, aquela série de palestras na Índia, ou em Sana'a, na Suíça, ou em várias partes do mundo, onde ele dava uma série de palestras, né? Montavam um livro a partir de um grupo de palestras. E aí ele sugeria um título. Então, os títulos dos livros dele são títulos sugestivos, que têm um relacionamento com a temática dele, mas se você pegar o livro, ele não fica esmiuçando detalhadamente aquilo que está no título, mas nas linhas gerais, o título tem a ver com a temática, né? Então, onde está a bem-aventurança? Outros livros dele têm títulos assim chamativos, como a Suprema Realização, a Questão do Impossível, a Primeira e a Última Liberdade, sempre coisas que têm a ver com a temática dele, mas que nem sempre o livro fica esmiuçando, igual a gente tenta aqui, eu e o Eduardo, decifrar, né, espremer para ver se sai alguma coisa, né, Edu? Então, o nosso desafio de hoje é essa pergunta: onde está a bem-aventurança? E talvez a primeira coisa seja a gente tentar entender o que vem a ser bem-aventurança, né? Eu confesso que tive que dar uma pesquisada no famoso Google, né? Então, o que é bem-aventurado? Bem-aventurado é um adjetivo que significa muito feliz. É também um substantivo masculino que nomeia aquele que tem a glória dos céus. Então, você vê duas referências aí para trazer para nós o significado da expressão bem-aventurado ou bem-aventurança. É um adjetivo que significa muito feliz ou um substantivo, aquele que tem a glória dos céus. Quando a gente vai começar a tentar entrar nesse assunto, uma coisa que eu acho que existe no fundo de todos os seres humanos, ainda que nem sempre haja consciência disso, mas que é um fator que está lá no fundo da consciência de todo mundo, é que todas as pessoas procuram a felicidade, né? Todas elas querem ser felizes. Ou seja, todas elas querem ser muito felizes. Então, todas elas querem ser bem-aventuradas. Todas elas querem ter essa glória dos céus nas suas próprias vidas. Então, essa ânsia por felicidade no âmago da consciência humana é uma característica do ser humano que, de alguma forma, impulsiona a vida das pessoas. A questão é que essa busca por felicidade ela é sempre projetada no mundo externo, a partir de busca de conquistas, né? Chegar em tal lugar, atingir tal objetivo, conseguir tal coisa, né? Então, nessa projeção dessa felicidade em coisas externas,
o ser humano se move correndo atrás dessa felicidade. Mas, na prática, ele só encontra uma felicidade efêmera quando há a satisfação dos desejos, né? E sofrimento, quando eles não são atingidos ou quando há as perdas que também envolvem desejo, porque a gente sofre a perda quando há um desejo de continuidade. Se a gente não quer mais uma coisa, não há perda, né? A perda é quando a gente tem o desejo de continuar. Enfim, então essa coisa da bem-aventurança, que eu acho que é o que a gente vai tentar entender hoje, tem a ver com o estado de consciência, o estado de espírito, né? Um estado de plenitude, um estado de graça, um estado de luz, um estado de amor incondicional. Essas coisas existem, ainda que elas sejam muito mínimas na vida da maioria das pessoas, momentos ocasionais, lampejos, né? A grande questão é: possível ter isso na nossa vida? E depois, se é possível, como que isso opera? A gente tem que ir até isso, é isso que vem até nós? Ou isso se conquista? Ou é uma graça, uma bênção que vem? O que pode impedir isso? O que pode permitir isso? Esse estado de graça, esse estado de plenitude. É possível? O que atrapalha? O que favorece? Por aí que eu acho que a gente tem que enveredar, Edu. Vamos lá? Dá seu pontapé inicial aí para nos mostrar, ou pelo menos tentar, né, Edu? Onde está a bem-aventurança? Pois é, Marcos, eu acho que todo ser humano tem esse anseio de ser feliz, né? Eu acho que não tem ninguém que não queira ser feliz. E isso tem uma razão de ser. Na tradição hinduísta, é dito que existe uma trindade que resume a natureza de tudo que é vivo. Essa trindade, em sânscrito, é Sat, Chit, Ananda, ou seja, existência, consciência e Ananda, que é bem-aventurança. Então, dentro da tradição hinduísta, a bem-aventurança é um elemento fundamental de tudo que existe, de tudo que foi criado, vamos dizer assim, né? É intrínseco ao ser. Quer dizer, é ser, existir e ser feliz, estar imbuído desse deleite, né? E às vezes nós percebemos de maneira muito fugaz em certos momentos da nossa vida, às vezes quando sem querer esse estado de, de satisfação profunda, esse estado de um deleite que não tem fim, que não tem descrição, um estado de pureza, de onde tudo parece lindo, tudo aponta para um estado de verdade, de felicidade. Eu acho que é rara a pessoa que nunca tenha experimentado esse momento em que que a vida parece plena, como se você quisesse parar o tempo ali, porque tudo está tão perfeito, está tudo tão lindo, nada está te perturbando. É um estado assim que geralmente dura pouco, porque nós nos damos conta da própria sensação que nós estamos tendo e aí queremos analisar, estendê-la e colocá-la dentro do contexto do conhecido.
E quando você traz uma experiência para o conhecido, você já não está vivendo mais aquela experiência. Você está armazenando a experiência na sua memória e fazendo com que ela seja o passado, e não mais aquilo que foi sentido com intensidade. Quando entra o pensamento, você deve ter notado que esse estado de bem-aventurança nunca ocorre quando você está pensando, quando você está preocupado, quando você está intelectualmente ativo. É sempre um estado contemplativo, quando a mente está tranquila, quando nada está te perturbando, e de repente pode surgir, né? Você não pode perseguir. Esse estado ele chega até nós de uma forma inesperada, como se fosse um presente da vida naquele momento. Mas aí a mente entra em ação, né? O pensamento entra em ação, diz, poxa, mas que sentimento maravilhoso, eu quero guardá-lo, eu quero repeti-lo, eu quero que ele seja parte da minha vida, eu quero conhecê-lo melhor. E aí você começa a analisar, começa a tentar enquadrá-lo dentro do campo do conhecido. E aí você está perdendo aquele frescor, aquela beleza daquele momento inspirado, daquele momento em que você esqueceu de você mesmo, porque a bem-aventurança não existe onde existe o eu. O Krishnamurti coloca a condição para você poder sentir essa felicidade profunda, esse estado de não divisionismo, esse estado de integração, é o eu deixar de estar ativo, deixar de existir. Então, pode parecer até algo estranho, né? É algo que você não pode perseguir, que você não pode buscar, não pode interpretar, não pode classificar, não pode estudar. É algo que está além do intelecto, algo que está além do que pode ser explicado, colocado em livro. Talvez os poetas consigam, de alguma maneira, trazer uma leve brisa, né? Trazer uma, uma, uma percepção, né? Através da música, da poesia, do que é esse estado. Mas nunca aquilo que é produzido é a coisa em si. Por isso que as palavras são tão limitadas para descrever estados de consciência, para descrever experiências, especialmente experiências tão profundas como uma experiência de bem-aventurança. Mas o que eu acho interessante, isso que o Krishnamurti nos chega a colocar dessa maneira, é essa percepção que a bem-aventurança é intrínseca, é uma característica fundamental de nós mesmos. Ela está presente na nossa vida. Só que o que impede que nós venhamos a viver, a experimentar essa bem-aventurança, esse burburinho, essa agitação, essa mente que está sempre perseguindo os desejos, fugindo das coisas que te amedrontam ou que é, incomodam. E essa mente continuamente agitada e desejosa de resultados impede que nós entremos em contato com aquilo que é mais profundo no nosso ser. Nós é como se estivéssemos gerando um bloqueio que impede o contato com o nosso ser mais profundo, que impede esse mergulho profundo no âmago do que nós realmente somos. E aí nós ficamos na superfície, nós ficamos voltados para fora, para o mundo fenomênico, o mundo sensório, o mundo que é criado em torno do nosso centro, do nosso eu, como nós estávamos falando outro dia, né? Desse eu que cria um espaço em torno de si, que cria o tempo como sucessão de estados de consciência e que impede que nós possamos ter essa experiência mais profunda, numa realidade maior, de algo que seja arrebatador, que seja totalmente envolvente, algo que elimine aquele sentimento de separatividade. Então, Edu, você falou aí que onde está o ego,
o eu, essa bem-aventurança não pousa, né? É muito importante a gente ter uma compreensão do que é a nossa natureza transitória e o que é a nossa natureza eterna, né? É como se fosse uma casa de 2 andares. O térreo dessa casa que dá para a rua é a nossa natureza egóica. E o andar de cima é a nossa natureza divina, nossa natureza criadora, é a nossa natureza que é amor, que é harmonia, que é inteligência, que é paz e que é bem-aventurança, né? Existe uma dimensão do ser onde essas coisas são realidades palpáveis. O problema é que a nossa consciência normal, do ser humano normal, ela é submersa na consciência do chamado ego psicológico, do eu e do meu, que é um feixe de memória de identificações. Meu nome, meu endereço, meu CPF, minha profissão, o que eu gosto, o que eu não gosto, os meus hábitos, a minha religião, a minha visão de mundo, a minha posição política. Esse feixe de memória pessoal a gente chama aqui de eu ego psicológico. E tudo que for busca no nível dele vai ser insaciável. O sujeito que busca através desse ego psicológico, busca essa felicidade através desse ego psicológico, que é essencialmente egoísta, que está sempre clamando para si, para os seus, ele sempre que ele encontrar a satisfação, ela vai ser temporária, ela vai passar logo, né? Porque esse ego psicológico ele é insaciável. E onde ele estiver, onde ele entrar, ele é de uma natureza mais densa, que ocupa o espaço interno da pessoa, né? O mundo subjetivo da pessoa, ocupa de uma maneira mais pesada. E sempre que o mais pesado entra, o mais leve ou mais sutil sai. É que nem a gente olhar um copo vazio que está cheio de ar. Mas quando você põe a água, o que acontece com o ar? Ele sai, porque a água é mais densa. Não é assim? Assim ocorre na nossa subjetividade. Onde entra a energia do ego, que é egocêntrica, que é pesada, essa energia mais sutil, que é o ser divino, o ser criador, né, que é a harmonia, ela sai. No mais pesado entra, o mais sutil sai. E aí a gente acaba descobrindo que no mundo do ego, da busca de satisfação externa, a gente nunca vai chegar a uma felicidade plena. A gente nunca vai chegar a uma bem-aventurança. Isso não quer dizer que você não deva ter objetivos externos ou trabalhar por objetivos externos. Mas você tem que ter um grau de desprendimento, um grau de desapego que te permita largar. Porque a bem-aventurança ou felicidade suprema, ela só vem quando a gente larga. Quando a gente aceita a vida como ela é, quando a gente aceita as pessoas como elas são, quando a gente respeita os outros, respeitando também a si mesmo, né? Então, quando há esse largar, que não é indiferença, que não é desprezo, mas é essencialmente desapego, né? Que você cuida sem se apegar, que você tem uma atenção de uma qualidade diferente, que permite, se for o caso, ajudar, mas sem se preocupar com os resultados que possam advir dessa ajuda. Enfim, nós, seres humanos, somos essencialmente egoístas. Então, nós somos energias que se entrechocam dentro de nós mesmos como um buraco negro sugando tudo que está ao redor.
Mas a nossa essência divina ela é o contrário. Enquanto o nosso ego é um buraco negro, o nosso ser divino é um sol radiante, né? E aí, o que a gente precisa é perceber esse ego psicológico, com as suas exigências, com os seus quereres infinitos, com as suas autoafirmações, com todos os truques dele, para permitirmos que ele se vá, que haja um esvaziamento dele, né? E saindo mais denso, aquilo que é mais sutil vem sozinho. Então, saindo a água do copo, o ar entra sozinho, né? Então, não adianta a gente buscar essa bem-aventurança como uma busca egóica. Não vamos encontrar nunca. Mas na medida em que a gente faz o trabalho de estar sempre atento ao próprio ego, às suas manifestações, às suas exigências, aos seus quereres, às suas buscas de preenchimento, né? E vai suavizando isso, né? Dissolvendo isso, né? Desmanchando, largando, aquele estado de felicidade vem sozinho. Então, o grande trabalho que nós temos a fazer é o do autoconhecimento. E o autoconhecimento é percepção de si mesmo. Percepção de quando a sua consciência está operando no andar térreo ou quando ela está operando no andar de cima, né? Sempre que as coisas ficam serenas e tranquilas no andar de baixo, as coisas da natureza superior ou divina começam a se expressar na nossa vida e principalmente nas nossas relações, né? Que são grande fonte de aprendizado. Nós vamos a um pequeno intervalo e já voltamos. Fique com a gente. Estamos de volta com o nosso programa Diálogo sobre a Vida, que eu e o Marcos conversamos sobre os ensinamentos de Krishnamurti. E o tema escolhido hoje é Onde está a Bem-aventurança? Acho que a gente pode até falar um pouquinho, daqui a pouco eu vou tentar desenvolver, como as relações podem favorecer ou desfavorecer essa bem-aventurança. O que você acha, Edu? Seu microfone. Eu queria trazer também um outro aspecto que o Krishnamurti comenta nesse livro que você mencionou, Onde está a Bem-aventurança? Ele coloca que essa incapacidade de viver num estado de plenitude e de bem-aventurança geralmente é causada pelo tipo de vida que nós levamos, em que o sofrimento é uma constante. Quer dizer, a grande maioria dos seres humanos vive nesse estado de sofrimento, tem momentos de sentimento de culpa, de desespero, de amargura, de depressão. E enquanto nós tivermos esse tipo de sentimento envolvendo o nosso pensamento, a nossa mente e as nossas emoções, nós estamos como se estivéssemos colocando um bloqueio, é como uma nuvem que impedisse a nossa vida de ser plena. É como se nós estivéssemos tapando o sol que poderia iluminar e trazer uma leveza, uma beleza para a nossa vida. É como se o sofrimento escurecesse a nossa maneira de viver. E aí ele pergunta: será que se eu conhecer as razões do meu sofrimento, eu serei capaz de me libertar dele? E ele falou: não, porque quando você busca a razão do sofrimento, você está vasculhando a memória, está indo lá no passado verificar por que eu estou sofrendo. É porque aconteceu isso, aconteceu aquilo, foi um relacionamento com
com o parente, com a mãe, com o pai, com os amigos, no trabalho, e aí você tenta interpretar por que você está infeliz, por que você está sofrendo, e isso não leva à solução, só leva a uma movimentação mental ainda maior. Você está aprofundando a crise quando você está assim, mastigando as questões que ensejaram o sofrimento. O Krishnamurti diz o seguinte: se você tem a intenção de superar esse estado de agitação que impede a felicidade e faz com que a vida das pessoas seja miserável, e a única maneira que você tem de superar esse estado de agitação é entendendo o sofrimento. E como é que você compreende o sofrimento? Não através da análise, que é o que a maioria das pessoas tenta fazer, tentar justificar por que elas estão infelizes, ou por que elas estão sofrendo, mas olhar de frente para o sofrimento, olhar com todo o seu ardor, olhar com a sua mente, com o seu coração para o sofrimento e verificar, de fato, o que está acontecendo no seu ser, né? O Krishnamurti coloca uma coisa muito interessante, que nenhum problema resiste àquele olhar profundo, aquele olhar que não deseja nada, mas que está apenas percebendo a realidade do que está acontecendo, de fato, a experiência do que está acontecendo. E aí você começa a compreender o sofrimento. E é interessante que tem certas pessoas que não querem se libertar do sofrimento. Para certas pessoas, o sofrimento passou a ser parte da sua vida. Elas como que curtem o sofrimento. Vocês certamente já ouviram falar de pessoas que querem reproduzir em si o sofrimento de Cristo. E há relatos até de pessoas que, de tanto tentar sentir o que Cristo sentiu quando estava sendo crucificado, chegam a ter as mãos perfuradas e sangrando. Então, é como se fosse uma postura autodestrutiva, como se você quisesse intensificar o seu sofrimento, justificando que, como Cristo sofreu, eu também tenho que sofrer. Mas é justamente o contrário. Na medida que você se libertar do sofrimento, você vai poder ser uma luz onde você vive. Você vai poder ser um mensageiro do divino aqui na Terra. E não existe mistério, não existe nenhum mistério na libertação do sofrimento. É uma coisa factível, uma coisa possível de ser feita, mas não é curtindo o sofrimento que você vai chegar lá. E esse processo de libertação do sofrimento não é algo que deve ser feito gradualmente. Hoje eu estou sofrendo, mas eu vou me preparar, eu vou me trabalhar para daqui a algum tempo eu não sofrer mais. Eu vou me libertar gradualmente de tudo aquilo que está fazendo com que eu sofra. Os problemas de relacionamento, deixar para lá as perdas que eu tive, mas aí você coloca no domínio do tempo essa libertação. Então, na verdade, ela nunca vai acontecer. Você está projetando no futuro, que é apenas um estado mental. Então, o que o Krishnamurti preconiza, né, Marcos, é algo diferente, é você deixar de se preocupar com o sofrimento, de curtir o sofrimento, de procurar as raízes do sofrimento e simplesmente olhar, perceber o que está acontecendo com você, perceber cada detalhe dessa sensação de sofrimento. E quando você olha toda a sua energia, com toda a sua paixão para o que está acontecendo com você, aí é possível você transcender aquele estado de sofrimento. E o sofrimento é diferente da dor. Às vezes você não consegue eliminar a dor. Se você tem uma doença, né? Se você tem uma dor de dente, você não pode dizer, não, a dor de dente não existe. A dor de dente está lá enquanto você não for ao dentista e resolver o problema.
ou a dor de cabeça, seja o que for. Mas o sofrimento é algo muito mais psicológico. Você pode até conviver com a dor, você pode até superar a dor, mas o sofrimento é algo que está associado a um estado mental de separatividade, de busca ou de fuga de alguma coisa. Então, nós temos que começar a compreender o que está ocorrendo na nossa psique, compreender o que nós estamos sentindo, o que nós estamos pensando, as nossas emoções, as nossas ações, olhar como se fosse a primeira vez para aquilo que está ocorrendo dentro e fora de nós. Isso exige, vamos dizer assim, energia, exige paixão, exige uma determinação de você conhecer, de você perceber que é possível superar o sofrimento, que é possível você se libertar desse eu que está sempre, né, buscando algumas coisas e fugindo de outras, e experimentar a vida com todo o seu coração, com a mente liberta, com a mente tranquila, e, e criar uma condição em que essa felicidade, essa bem-aventurança possa se manifestar. Você não pode fazer nada para persegui-la, mas você pode eliminar tudo aquilo que impede que ela se manifeste. E aí, Marcos? Edu, você falou em sofrimento. Tanto o sofrimento quanto o desejo, quanto o medo, são a mesma coisa dentro da vida do ego psicológico. Né? Porque, olha só, o sofrimento é aquilo que eu não quero, é aquela não aceitação das coisas como elas são. Né? Uma perda, uma coisa que eu queria atingir, não atingir, uma conquista que eu queria ter. Queríamos ganhar a Copa do Mundo, queríamos ser hexa. Perdemos nos pênaltis. Olha o sofrimento. Eu queria. Então, o sofrimento e o querer são a mesma coisa. Né? E o medo também é o que eu não queria. Tudo está no plano do ego psicológico, desse eu menor, no plano do desejo. E a gente acha que vai conquistar a felicidade através do desejo. A gente acha que, com a busca de resultados externos, essa plenitude vai vir. Ainda que a gente ache inconscientemente, a gente acha que a gente age nesse sentido. Né? E acho que está muito claro que a única coisa que pode trazer essa plenitude, essa bem-aventurança, esse estado de graça, é quando a gente está livre do desejo. E esse estar livre não é renegá-lo, não é dizer que ele não existe. Ele existe de uma forma suave. Ele existe sem atropelar nada ou nem ninguém. Ele pode existir como um movimento natural, mas com total desprendimento do resultado ou do fruto. Né? Então, isso demanda uma humildade muito grande para a gente, primeiro, não renegar os desejos, porque eles existem. A gente pode dizer que não, ou se eu disser assim, eu vou ser sem desejo, isso é mais um desejo, vai gerar mais confusão. Né? Então, essa coisa de você estar no mundo sem ser do mundo é você cumprir os seus deveres, cumprir as suas obrigações, ter um movimento natural entre as coisas que o mundo oferece, mas sem se prender a nada, deixar esse fluir acontecer. Né? Através dessa comunhão com a vida, em que esse fluir vai acontecendo, a gente experimenta esses estados de bem-aventurança,
de inteireza na consciência. Só que aqui e acolá a gente cai na armadilha, no buraquinho que é o ego. Então o ego está aí para ser decifrado, para ser olhado, para ser lido, como diz o Krishnamurti, né? O eu, ou ego psicológico, é como um livro a ser lido. A gente tem que estar consciente dos movimentos dele. E não adianta a gente temer esses movimentos dele ou querer reprimi-los. É lógico que se eles desrespeitarem outras pessoas, atropelarem, talvez até devam ser reprimidos, né? Em razão do respeito que todo mundo merece. Mas não adianta você ficar lutando contra esse eu. Você tem que estar atento a ele. E quanto mais atento você estiver, mais livre você estará, né? Eu nem digo que essa bem-aventurança vai vir de forma permanente para nós agora. Mas quanto mais momentos nós tivermos em que a gente permite que ela venha até nós, na medida em que nós renunciamos às coisas do eu e às exigências do eu, nós abrimos mão, nós soltamos, nós largamos. Mais espaço interno a gente cria para que essa coisa que é mais sutil do que o pensamento, que é mais sutil do que a emoção, porque desejo é um misto de emoção e pensamento, né? Então, para que essa coisa mais sutil, mais gloriosa, que dá sentido à vida, que resolve nossos problemas, que organiza o nosso viver, as nossas relações, né? Quando a gente estabelece relações verdadeiras, né, baseadas na verdade, sem nenhum tipo de desconfiança, porque as desconfianças elas corroem as relações, sem medo e também sem malícia de tipo nenhum, sem julgamento do outro. Quando a gente estabelece relações com essas bases, né, sem medo, sem malícia, né, sem julgamento, você cria relações criativas, de crescimento, de engrandecimento, que atraem essa bem-aventurança. E mais, quando você se esquece de si para servir ao próximo, aí a coisa vem como uma torrente, né? Você se esqueceu de si mesmo numa postura de serviço desapegado, desinteressado, sem procurar aparecer, sem procurar vaidade, sem procurar se sobressair. Quando há renúncia ao eu, aquilo que é mais sutil vem e transforma as nossas vidas. Fala aí, Edu. Pois é. Tem um livro do Krishnamurti em que ele narra um diálogo que ele tem com um sujeito que o procurou, que estava assim desconsolado, porque ele tinha tido uma experiência profunda de bem-aventurança e essa experiência tinha acabado e ele queria, de qualquer maneira, reencontrar a experiência. E aí ele narra para o Krishnamurti como é que foi essa experiência. E ele diz que um dia ele acordou muito cedo, quando estava começando a clarear, e sentiu assim uma atração muito grande para sair de casa. Então ele botou uma roupa e desceu. E na medida que ele saiu de casa, ele percebeu que alguma coisa estava muito diferente naquele dia, que as árvores que existiam na frente da casa dele tinham um colorido diferente. Ele começou a perceber detalhes que ele não costumava perceber. Tudo estava mais luminoso, mais belo, mais pleno. E ele começou a caminhar com leveza e passou diante de uma banca de florista e ele sentiu profundamente a conexão que ele tinha, né, que a sua mente, o seu ser tinha com aquelas flores.
e aquela profunda conexão, aquela admiração pela beleza, pelo aroma das flores. Ele estava vivendo aquilo com grande intensidade. E aí ele continuou caminhando e foi até o parque. E é um parque que ele costumava visitar com frequência e que ele já conhecia muito bem. Mas naquele momento, naquele dia, o parque parecia cheio de vida, com uma intensidade, com uma beleza, né? As cores das árvores, dos troncos, de, das nuvens, todo o ambiente parecia carregado de beleza, de alegria. Ele sentou assim, arrebatado num banco e foi tamanha a intensidade daquela sensação que ele chegou até a perder os sentidos. E aí ele depois ele recobrou os sentidos e ainda com esse estado de arrebatamento, de profunda admiração, daquele sentimento de beleza, de profundidade, ele foi assim com dificuldade para casa e disse que esse sentimento durou uns 2 dias e depois começou a se esvair, a desaparecer. E ele ficou tão encantado com aquela experiência que ele queria, de qualquer maneira, reaver aquele estado de consciência que ele tinha tido naquele dia. E ele não conseguia de maneira nenhuma. Ele voltou ao parque, foi para outros lugares, tentou tudo que era possível e não conseguiu restabelecer esse estado de bem-aventurança. E aí ele procurou o Krishnamurti justamente para ver o que ele perguntar, o que eu posso fazer para reencontrar esse estado que eu perdi, essa bem-aventurança, essa alegria que eu tive de forma fugaz, mas que para mim foi altamente significativa. E o Krishnamurti fala para ele: olha, o que você tem agora na sua mente é a memória do que já foi, não é a coisa em si. Você pode ter tido essa experiência, você teve essa experiência arrebatadora, mas ela agora virou um conjunto de memórias na sua mente que não são a coisa em si. E por mais que você queira perseguir, você nunca vai perseguir alguma coisa que é apenas a memória, não é a experiência em si. E enquanto você estiver perseguindo algo que já foi, você nunca mais vai ter essa experiência, porque a mente não pode perseguir aquilo que é puro, aquilo que é transcendente, aquilo que não pertence ao eu. O que a mente pode perseguir é aquilo que pertence ao domínio do eu, do tempo, do espaço. Então, se você parar de perseguir essa experiência, pode ser que ela venha até você novamente. Teve uma vez que ele falou também que se você quer que a brisa chegue até você, você está dentro de casa, você pode abrir a janela. Se a janela ficar fechada, a brisa não vai entrar. O que você pode fazer é abrir a janela. A brisa entra se ela quiser, mas a janela tem que estar aberta. Então, é mais ou menos isso a experiência da bem-aventurança. Você tem que eliminar tudo aquilo que obscurece, no caso, a janela fechada, impede que a brisa entre, que a claridade entre também. Agora, se você abrir, pode ser que, num dado momento, você tenha acesso a esse estado de bem-aventurança, de beleza, de plenitude. Isso pode acontecer. O que você não pode fazer é perseguir a bem-aventurança. Chegamos, então, ao final do nosso programa e fica o convite para que vocês estejam conosco nas próximas edições desse programa. Cada semana nós temos um novo diálogo que fica registrado, gravado e disponível no YouTube, tanto no canal Supre como no canal da Sociedade Teosófica. Até a próxima. Namastê.